Trabalho remoto e híbrido, vantagens e desafios. Mesmo antes da pandemia, o trabalho remoto já era um assunto muito relevante e em franca ascensão. Aqui na Vise, é um tema que vínhamos estudando e experimentando há anos, desde a nossa fundação em 2006. Mas a pandemia colocou o tema muito em evidência. Nós fomos obrigados a evoluir nesse assunto de uma maneira que, sem a pandemia, levaria alguns anos. Vamos te contar como foi a nossa experiência aqui na Vise, que vantagens conseguimos e quais os desafios que enxergamos para quem está trabalhando de modo remoto ou híbrido. Fica com a gente que eu vou te contar tudo logo depois da vinheta. Ano passado, 3 anos depois do fim da quarentena da Covid-19, a ABRH conduziu uma pesquisa junto com a Humani e descobriu que, das empresas brasileiras, 49,6% trabalham de modo apenas presencial. 46,2% adotam um modelo de trabalho híbrido, sendo que a maioria pede aos seus colaboradores para estarem presencialmente na empresa 2 vezes por semana, e apenas 4,2% estão trabalhando de modo completamente remoto. Aqui na Vise, nós já temos 6 anos de experiência ininterrupta em trabalho remoto, sendo que pouco mais de 4 anos são de trabalho completamente remoto. São 50 pessoas diariamente em home office, espalhadas pelo Brasil. Tem dado muito certo pra gente e vamos compartilhar com você um pouquinho da nossa experiência. Para começar, vamos falar das vantagens que obtivemos aqui, em nossa realidade. É claro que isso não é uma fórmula pronta e cada empresa deve avaliar as suas possibilidades. Primeiro, vamos falar de qualidade de vida. Um grande problema das cidades brasileiras é o trânsito. Alguns dos nossos colaboradores gastavam 4 horas por dia em deslocamento, 2 horas indo e 2 horas voltando do trabalho. Isso representa 924 horas por ano, quase 6 meses de trabalho. Não é difícil imaginar o impacto da qualidade de vida que o trabalho remoto representa para aquelas pessoas que moram mais longe do escritório. Se você teve a experiência de trabalhar e estudar no mesmo período de vida, vai se lembrar como era fazer sua jornada de trabalho e, ao final, ter que ir para a faculdade e passar mais 4 horas em atividade. Você se lembra do alívio que era quando chegavam as férias da faculdade e você podia recuperar essas 4 horas do seu dia? O trabalho remoto tem um impacto semelhante na vida das pessoas. A diferença é que essas horas não estão sendo gastas em uma sala de aula aprendendo algo útil, mas desperdiçadas dentro do carro, do ônibus ou do metrô. Além da melhora na qualidade de vida e satisfação dos nossos colaboradores, o trabalho remoto também nos trouxe a possibilidade de ter acesso a profissionais que, antes, estavam fora do nosso alcance. Há muito talento fora do eixo Rio-São Paulo. A Grande São Paulo e a Grande Rio, somadas, representam pouco menos de 1/4 da população brasileira. E há muito boas escolas e universidades espalhadas pelo país, formando gente super competente. Veja esse mapa que está aparecendo aí na sua tela. Nós marcamos no mapa cada um dos colaboradores da Vise. Como você pode ver, muitos colaboradores estão em São Paulo, mas a maior parte da nossa equipe está espalhada pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e também pelo interior da região Sudeste. É gente extremamente competente e talentosa que está muito feliz de não ter que abandonar as suas cidades e estilo de vida para poder desempenhar o seu trabalho. Além disso, o trabalho remoto nos trouxe grandes vantagens econômicas. Em primeiro lugar, sentimos uma redução enorme do absenteísmo. É claro, todo mundo fica doente e tem que ter o direito de procurar o médico de vez em quando. Nós também percebemos um grande ganho de produtividade ao implantar o trabalho remoto. Não sabemos explicar exatamente o porquê. Talvez isso tenha a ver com o fato de as pessoas começarem a trabalhar pela manhã sem o desgaste de ter enfrentado um longo deslocamento no trânsito. Talvez a produtividade se deva ao fato de que, em casa, as pessoas não têm a quantidade de interrupções que costumam ter no escritório. Ou talvez, simplesmente, pessoas mais felizes trabalhem melhor. Eu não sei, mas o que eu sei é que hoje nossos times são muito mais produtivos. Uma terceira vantagem econômica do trabalho remoto, menor que as outras, mas importante, é a redução dos custos de infraestrutura. Manter um escritório bonito e agradável em um lugar de fácil acesso, com toda a infraestrutura necessária funcionando, tem um custo bastante alto. Mesmo que o trabalho remoto implique em novos custos,
porque é preciso fornecer às pessoas a infraestrutura necessária para trabalhar de suas casas e as ferramentas de comunicação e colaboração que precisam ser disponibilizadas, esses custos são ínfimos comparados a se manter um bom escritório. Além de todas essas vantagens, o trabalho remoto também tem um impacto social importante. Com ele, as empresas estão diminuindo o trânsito na cidade e colaborando para tornar o ambiente urbano um pouquinho melhor. Se lembra da pesquisa que citei no início? 46,2% das empresas oferecem trabalho híbrido e 4,2% completamente remoto para seus colaboradores. Imagine o quão pior estaria o trânsito das nossas grandes cidades sem essa possibilidade. E não estou falando apenas do Rio de Janeiro e São Paulo. Se você esteve recentemente em cidades como Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Recife ou Campinas, sabe que o problema do trânsito se alastrou por todo o país. Consegue imaginar o que aconteceria se essa metade das empresas que faz algum tipo de trabalho remoto obrigasse todo mundo a ir para o escritório? Consegue imaginar o trânsito da sua cidade 20 ou 30% pior? Mas é claro, há também problemas e dificuldades. Implementar e manter uma política de trabalho remoto pode ser bastante desafiador. Em primeiro lugar, tenho consciência de que todas as vantagens de que falamos até aqui são da realidade da Vise. Nossa situação é muito particular e as características do nosso negócio permitem fazer o trabalho remoto de maneira muito mais fácil do que na maioria das empresas. Nem todos os negócios suportam trabalho remoto. Uma indústria ou uma oficina precisam que as pessoas estejam lá para operar as máquinas. Pode ser muito difícil fazer algum tipo de trabalho remoto. As coisas não vão funcionar. Você consegue imaginar um hospital onde os médicos trabalham remotamente? Existe tecnologia para isso, inclusive para fazer cirurgias de maneira remota, mas ela é complexa, cara e difícil de acessar. Na maioria dos cenários, é muito preferível ter os médicos e pacientes se encontrando pessoalmente. Além disso, nem todas as empresas funcionariam no modelo remoto por questões de cultura e gestão. O trabalho remoto exige todo um cuidado com a criação de cultura e também com a gestão e controle. Para algumas culturas corporativas, remoto pode ser simplesmente inviável. Além disso, a experiência nos mostrou que nem todas as pessoas funcionam em trabalho remoto. O home office exige uma maior capacidade de autogestão e uma disciplina para controle do próprio tempo. Sejamos sinceros, o mundo digital oferece muitas tentações para roubar a sua atenção. Para algumas pessoas, estar num ambiente com seus colegas, onde a própria pressão social vai criar alguma restrição às distrações, é a única maneira de conseguir se concentrar no trabalho. Além disso, nem todo mundo tem a capacidade necessária para se comunicar de maneira remota. Há dois tipos de habilidade que são necessários. O mais óbvio é a habilidade com tecnologia. É claro que, para trabalhar remotamente, você deve ser capaz de lidar com ferramentas em nuvem e de colaboração. No escritório, você pode sempre pedir ajuda para o colega da mesa ao lado, mas no home office, se você tem um problema com a tecnologia, muitas vezes você vai ter que se virar sozinho, porque a tecnologia é o próprio meio para pedir ajuda. Além disso, trabalhar remotamente exige um outro tipo de habilidade de comunicação. Para muitas pessoas, é impossível se comunicar com clareza se você não estiver na mesma sala, olhando nos olhos do seu interlocutor e fazendo um desenho num quadro branco ou numa folha de papel. Por isso, é importante estar ciente das dificuldades em trabalhar remotamente. Semana que vem, vamos nos aprofundar nesse assunto, falando um pouco mais sobre como fizemos o trabalho remoto funcionar aqui na Vise e te dando nossos conselhos sobre o tema. Já se inscreve no canal e clica no sininho, assim você vai ser avisado quando sair o vídeo novo. Até semana que vem!